Então, o nosso critério de decisão era lá, the lower menos o the upper maior ou igual a zero ou menor que zero. Então, agora vai ser o PK, o nosso critério de decisão, que ele é o quê? É the lower menos o the upper, tá? Então, só substituindo aqui, né? Então, the lower é m vezes xk mais 1 mais b menos yk, e o the upper é yk mais 1 menos m vezes xk mais 1 menos b, tá? Então, só substituindo essas duas equações aqui em the lower e the upper, a gente chega que o PK é igual a 2m vezes xk mais 1 menos 2yk mais 2b menos 1, tá? E o nosso critério de decisão, assim como já era antes, PK maior ou igual a zero, pixel superior, PK menor que zero, pixel inferior. Então, a gente está usando o valor dessa variável PK para decidir o próximo pixel, tá? Mas eu falei que o algoritmo de Bresenham, ele não envolve operações com números reais, né, com ponto flutuante. E a gente está usando o M, né? Então, aqui o M é o cálculo de M que faz com que a gente tenha que manipular números reais, né? Ponto flutuante. Então, ele ainda está usando, né, o cálculo de M da forma que ele está agora, tá? Então, a gente vai conseguir, a gente vai fazer com que não exista mais a manipulação de ponto flutuante. Então, eu sei que M, o cálculo de M é feito como, né? A gente coloca x, y menos y0 sobre xend menos x0, tá? Então, eu vou chamar de y menos y0, eu vou chamar de delta y, e xend menos x0 é o delta x, tá? Para que a gente faça com que essa divisão por ΔX, que é aqui que provoca o aparecimento do ponto flutuante, para a gente conseguir que essa divisão não aconteça, o que a gente tem que fazer? A gente vai substituir, a gente vai multiplicar tudo por ΔX, tá? Então, lá eu tinha M, né, que é ΔY sobre ΔX, quando eu multiplicar tudo por ΔX, essa divisão aqui desaparece, e aí eu vou conseguir que o meu PK seja calculado sem manipular números reais, tá? Como o ΔX é maior que zero, né, o sinal de PK não é alterado, tá? Então, eu vou continuar com o mesmo critério de decisão, tá? Se PK maior ou igual a zero, eu vou decidir pelo pixel superior e se PK menor que zero pelo pixel inferior, tá? E aí, se a gente fazer essa multiplicação, né, de tudo por ΔX, eu chego que PK é igual a 2 ΔY vezes XK menos 2 ΔXYK mais o restante da equação eu vou chamar de C, tá? Porque é uma constante. E esse C vai ser o quê? Vai ser 2 ΔY mais ΔX vezes 2b menos 1, tá? Então, se vocês verificarem aqui, o C realmente é uma constante, né? ΔY é o quê? ΔY é YN menos Y0, tá? Então, é uma constante, isso não varia, né? Dependendo do XK e do YK, né? Então, ΔY não varia. ΔX também não varia, depende do ponto inicial e do ponto final, então ΔX também não varia. E 2b menos 1 também não varia, o b é a interseção da reta com o eixo y, então também não varia, tá? Então é um parâmetro constante independente da posição do pixel, por isso que eu posso chamar isso aqui de C, tá? Inclusive vocês vão ver na implementação que tudo isso é calculado previamente, né? ΔY, ΔX, e C é calculado lá no início da iteração, tá? Então, são constantes. Então, o cálculo de PK é esse aqui, tá? 2 ΔY, XK, menos 2 ΔXYK, vai ser, tá? E aí, a gente quer agora conseguir decidir o próximo, né? O próximo ponto, tá? Então, o que a gente faz
é calcular o PK no passo K mais 1, tá? Então, eu quero saber quem é PK mais 1, tá? E aí, só substituindo, então, se eu estou PK mais 1, PK mais 1 vai ser o quê? 2 vezes ΔY vezes xk mais 1 menos 2 ΔX vezes YK mais 1 mais C, tá? A mesma equação de PK, só que eu estou no passo K mais 1. Então, eu estou lidando com xk mais 1, YK mais 1, tá? E aí, o que a gente faz é subtrair PK dos dois lados dessa equação aqui, tá? Então, eu vou fazer PK mais 1 menos PK, tá? Então, vou pegar as duas equações, né? Essa equação e a anterior e substituir, tá? Então, PK mais 1 menos PK vai ser aqui PK mais 1 menos o PK, tá? Substituindo as equações, o PK mais 1 menos o PK ficou quanto? 2 ΔY, xk mais 1 menos xk, menos 2 ΔX, YK mais 1 menos YK, tá? Mas a gente sabe que, como a gente faz incrementos unitários em x, tá? Incrementos unitários em x, então o xk com o índice aqui k mais 1 é quem? É o x com o índice k mais 1. A gente sempre faz incrementos unitários em x, tá? Então, eu vou substituir aqui, tá? O xk mais 1 vai virar xk mais 1, tá? E aí, substituindo, eu chego nessa equação aqui, né? E aí, outra coisa, passei o pk para o outro lado. Então, pk mais 1 vai ser o quê? Pk mais 2 ΔY menos 2 ΔX, YK mais 1 menos YK, tá? Então, cheguei ao pk mais 1, que ele depende de pk, tá? Nessa equação do pk mais 1, o que acontece? O meu critério, o que eu vou decidir para o próximo passo a gente sempre faz incrementos unitários em x, tá? E o y, ou ele vai permanecer yk, ou ele passa a ser yk mais 1, tá? Então, ou ele é yk, ou ele é yk mais 1. Dessa forma, essa parte aqui dessa equação, ou ela é igual a zero, quando o yk permanece em yk, então isso daqui dá zero, vai ser yk menos yk, tá? Ou isso daqui vai ser igual a 1, porque o yk mais 1 passa a ser yk mais 1, quer dizer, eu tenho um incremento unitário em y, menos yk, então essa equação aqui é igual a 1, tá? Então, é isso que está dizendo aqui. YK mais ou menos YK será 0 ou 1, dependendo do sinal de PK. Porque o PK não é o meu critério de decisão para saber se eu vou para o próximo pixel ou não, né? Então, dependendo do PK, se ele for maior ou igual a 0, a gente vai para o pixel superior. Se ele for menor que 0, a gente permanece no pixel. A gente permanece em YK, né? Então, dependendo do sinal de PK, isso daqui vai ser 0 ou 1, tá? Então, se o PK for menor que 0, então o próximo ponto é xk mais 1 yk, tá? E aí o PK mais 1, como yk mais 1 menos yk é igual a 0, o cálculo do próximo PK vai ser o quê? PK mais 2 ΔY, né? Então, toda essa parte aqui zerou, né? Agora, caso contrário, né, se o PK maior ou igual a 0, o próximo pixel é xk mais 1, yk mais 1, e aí essa parte aqui é igual a 1. Então, o PK mais 1 vai ser o quê? Vai ser esse cálculo aqui, PK mais 2 ΔY menos 2 ΔX, tá? Quando a gente for resolver o exercício, vocês vão enxergar a dinâmica do algoritmo, tá? Então, aqui, até aqui a gente desenvolveu o algoritmo, tá? A gente realiza esse cálculo iterativamente para cada posição de x, começando da esquerda para a direita, né? E aí eu tenho um cálculo inicial de PK, tá? Que é o nosso P0, que já vai decidir o próximo ponto, e aí começa a iteração,
tá? Então, o P0 vai ser o quê? 2 ΔY menos ΔX, tá? E aí, eu já vejo para esse P0, se ele é maior ou igual a zero, se ele é menor que zero, para decidir o próximo ponto, e aí começa todo o cálculo do algoritmo, tá? Toda a iteração. Aqui está o algoritmo, de fato, né? Então, como que funciona, né? Entre com os dois pontos finais aí do segmento de reta, então eu vou entrar com o P0 e com o P-end, tá? E aí, entrando com o P0 e o P-end, a gente já consegue fazer o cálculo de ΔX, ΔY, e a gente calcula, inclusive, 2ΔY e 2ΔY menos ΔX, que são os incrementos de PK, tá? Dependendo de qual que vai ser o próximo ponto, eu já tenho aqui as duas possibilidades de incremento de PK, tá? No PK mais 1, tá? E aí eu obtenho o valor inicial de PK, tá? Que é o P0, 2ΔY menos ΔX, e aí começa a iteração, tá? Dependendo do sinal de P0, eu já vou decidir aqui, tá? Se P0 menor que zero, o próximo ponto que a gente vai ter vai ser xk mais 1 yk, e o próximo pk eu calculo como? Fazendo o pk, que por enquanto é o P0, né? O P0 mais 2ΔY. E aí vem a iteração, tá? Agora, se o pk é maior ou igual a zero, a gente vai calcular como? O próximo ponto é xk mais 1, yk mais 1. E o próximo pk vai ser calculado dessa forma, tá? Depois, execute o passo 4, ΔX menos 1 vezes, tá? Então, quantas vezes eu vou fazer essa iteração aqui, tá? A gente vai fazer até a gente chegar no ponto final, tá bom? Aqui tá o código mesmo, né, desse algoritmo. Então, tá lá. ΔX é igual a x2 menos x1. Então, eu tenho o ponto inicial e final, eu estou chamando de P1, P2, né? Então, x1, y1, x2, y2, tá? O ΔX, então, é x2 menos x1, ΔY, y2 menos y1. O P aqui é o P0, que é duas vezes ΔX menos duas vezes ΔY menos ΔX. Incremento inferior, então aqui são os incrementos de PK, 2ΔY. Incremento superior, né, 2ΔY menos ΔX. O meu x atual é o x1, y1, e o y atual é o y1. Escreve o pixel. Então, preciso escrever o ponto inicial da reta, tá? Enquanto x menor que x2, então eu vou caminhar com o x até alcançar o x do ponto final, tá? Então, enquanto x menor que x2, aí já vem a iteração. Se pk menor que zero, qual que é o próximo pk? É esse. Se não, qual que é o incremento de pk? É esse. E aqui eu não tô, eu simplesmente estou calculando o próximo p, né? Agora no else, aqui além de calcular o próximo p, eu faço um incremento unitário em y, tá? Faço o incremento unitário em x sempre, né? Então aqui, ou eu não faço incremento unitário em y, ou eu faço incremento unitário em y. O incremento unitário em x é feito sempre, tá? E aí, escreve o pixel, quer dizer, plota o pixel, tá? Esse daqui é o algoritmo de Bresenham para o caso específico em que o m está entre 0 e 1, tá bom? Vamos então a um exemplo,